A doutrina dele é uma doutrina comunista. Vira egoísmo de um lado ou cegueira mentirosa de negação própria. Armou, bateu pro golaço! E bora falar mais um aqui. Jesus era comunista, mais um corte do Iron Studio, agora num debate com Rui Costa Pimenta, um comunista que está dando o que falar aí na internet. O pessoal tá comentando geral, tá falando não se joga pérola aos porcos, o problema da esquerda é vender um Jesus que permite que todos os pecados que eles queiram, o pior cego é aquele que não quer ver, acho que Jesus mandou multiplicar pão e não pobreza, e por aí vai, milhares de comentários aqui, e o pessoal aqui tá dividindo opiniões, então eu vou deixar completo, confira o seu like, depois deixa o comentário, bora pro vídeo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Sim, verdade. Só que aí, sabe como é que ele continua essa frase? Os discípulos perguntam, nossa, mas então é impossível o homem se salvar. Jesus diz, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque ele é quem converte corações. Não, mas ele falou. Quando o rico perguntou para ele o que ele precisava fazer... Vai, vende tudo que tem e me segue. Exatamente. Isso. Isso não existe. Existe. Não existe. Opa. Só sabe... Os únicos que tentaram fazer isso daí, fora no cristianismo primitivo, tá bem, foram os franciscanos. Não existe. Eu vou lhe dar um exemplo. Posso lhe falar? Sim. Não, mas não é um exemplo. Não. Isso deveria ser geral. Não, mas espera aí. É que o senhor está tratando, de novo eu repito. Que haja pessoas que Veja são, bem, que quando são Jesus mais chega... caridosas, não tenho dúvida. Quando Jesus chega para aquele jovem rico, ele diz, vai e vende tudo que tem e me segue, ele pede só para aquele jovem na Bíblia. Em todos os seus encontros, ele só pede para aquele jovem. Então, é uma coisa específica, é o coração daquele jovem. Não, ele estava tratando aquele jovem. Ele falou o contrário em algum lugar? Como assim? Ele falou, por exemplo, Pedro, Pedro é interessante. Pedro, ele fala, olha, você é pescador, né? Me segue que eu vou te fazer pescador de homens. Então. Isso, só que Pedro continuou pescando. Pedro continuava trabalhando com pesca. Ele não pediu para Pedro parar de pescar. Pedro seguiu o pescador. O chamado de um não é o chamado do outro. Mas isso não tem, tem a ver com a riqueza. Não, o princípio fundamental é ame ao teu próximo como a si mesmo. Numa escala social equilibrada, e eu estou contigo aqui, nós deveríamos ser muito mais amorosos e empáticos com aquele que está em necessidade. Sim, infelizmente, muitos não conseguem viver isso. Só que tem que ter equilíbrio. Não adianta eu tirar do meu filho a comida, por exemplo, e deixar ele passando fome, porque um vai passar fome. O princípio básico é, primeiro eu cuido dos meus, depois eu cuido dos de fora. Isso é a vida. Não é viável. Completamente. Porque é equilíbrio. O senhor no socialismo e no comunismo, o senhor vai deixar de cuidar de si mesmo? Não. O senhor vai continuar querendo ter o básico fundamental para o senhor, assim como o senhor quer que tenha para o outro. É igual no cristianismo, a mesma coisa. Aqui, sabe qual é o problema? Jesus era comunista. Jamais, mas tudo bem. Jesus é o contrário. Ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele era comunista. Não era deste mundo. Jamais. Ele era comunista. Tem muita gente que analisou... Isso é viés de olhar. Perguntaram para Jesus, olha, tá aqui, de quem é lícito pagar tributo a César? Ele olhou e falou, quem está nessa moeda aí? Então, dai a César o que é de César. O que importa é, dai a Deus o que é de Deus. Vocês vivem esse mundo? Qual é o sistema em vigor? É o de César? Viva corretamente o sistema desse lugar. Mas nós não somos desse lugar. Ele não pregava uma norma de conduta para esse mundo? Sim. Então. Mas a norma de conduta para esse mundo é exatamente o que ele fala ali. Qual é o sistema operante no mundo hoje? É esse? Cumpram, obedeçam e não quebrem as regras. Não, de jeito nenhum. Opa! Coitado desse Jesus. Não, jamais. Paga tributo sim. A César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Aí você transformou Jesus num conformista da sociedade. Não, pelo contrário. Sabe qual é a revelação de Cristo? A revolução é o amor. A revolução de Cristo não é uma revolução temporal, anárquica. Ela é no amor. Os discípulos queriam essa revolução. Até quando? Porque a ideia deles era, quando é que você vai vir vingar aqui a gente? Quando é que você vai destruir aqui o Império Romano? Quando é que você vai dar o trono para nós? Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Ele não diz nada. Eu, pessoalmente, acho que ele seria a favor, mas na Bíblia não aparece isso. A revolução de Cristo é o amor, é o olhar. Então, mas é olhar para consigo mesmo e com o próximo. A doutrina dele é uma doutrina comunista.
Não, a doutrina dele é uma doutrina amorosa. Não, mas para o mundo terreno, vamos dizer assim, é uma doutrina comunista. Não, ele não exige nada. É aquilo que eu expliquei. O mundo jaz no maligno. Quem ofereceu o mundo para Jesus foi o próprio diabo. Ó, se você se dobrar aqui de joelho, Não, mas tudo ele eu te darei. Não, mas ele tinha uma proposta moral para o mundo que nós vivemos. Perfeito. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo. Como a ele si era mesmo. contra os ricos. Por que contra não é mais? É. Ele ia comer na casa do fariseu, que era rico, ele comeu na casa do Zaqueu, que era extremamente rico. Jamais. E ele não pediu pro Zaqueu o que ele pediu pro jovem rico. Não, aí Mas não- olha o amor, ó. Quer ver o amor, aí que é não- legal? Aí não aparece. Não, olha como é legal a história do Zaqueu. Porque ele não pede pro Zaqueu nada. Zaqueu era aparentemente um corrupto, não necessariamente, tá? Mas Zaqueu, ele tá vendo Jesus na casa dele, feliz. Zaqueu feliz, fala assim: Senhor, se eu roubei, por isso que eu te digo que, se eu fui desonesto em algum momento, se eu fui corrupto em algum momento, eu prometo ao Senhor que eu vou devolver 10 vezes mais, 7 vezes mais. Jesus olhou e falou: olha, encontramos salvação nessa casa. Não é legal? Porque Jesus não pediu nada, não cobrou nada, só a presença dele amorosa conseguiu constranger um cara que se fosse corrupto, e todo mundo achava que ele era, ele então se redimiria. Olha como é lindo o evangelho. Jesus não pede nada, Jesus não pediu os bens do cara, pelo contrário. Mas isso daí está em contradição com a sua opinião sobre os criminosos em geral, né? Não, de maneira alguma. Jesus... Eu não ele- espero... Não, Ele de maneira iria alguma. procurar redimir todo mundo. Ah, sim, eu espero também. Eu não sou a favor eu falei pro senhor aqui, eu não sou a favor da barbárie. Eu não acho que o policial tem que sair matando. Eu acredito numa pena perpétua, Mas para determinados pena crimes. perpétua Não vou matar ninguém. não é Deixa o cara trabalhando e pensando na própria vida. Mas a pena perpétua não é redimir a pessoa. Claro que é. Claro que não. A possibilidade, sim. Eu não sei se eu vou redimir ela. O senhor acha que Você quem acha- redime não Você é... acha que Jesus apoiaria isso, a prisão perpétua? Eu acho que Jesus não seria contra. Ele não Claro. foi contra... Claro que seria. Não, o mundo é como nós decidimos. A questão toda é a seguinte: se você matar uma pessoa, o morto, a vítima, a família, não é uma prisão perpétua? Qual a Não, punição de que esse cara tem que ter a mesma? Não, mas eu estou discutindo o que Jesus disse. E eu estou lhe dizendo, ué. Eu estou lhe respondendo. Ele não fala nada sobre as regras que nós impomos a César. O que é de César? O que vocês decidem aí? Vivam de acordo Não, mas aí e obedeçam às aí leis. Você joga nos dois times. Não, também. eu estou sendo honesto com o que a palavra de Deus ensina, Não. pô. Agora, Jesus, quando foram apedrejar a prostituta, ele Isso. falou: quem não tiver nenhum pecado, atire Isso. a primeira pedra. perfeito. Tá tudo certo. Quer dizer, ele não achava que as pessoas tinham o direito de julgar aquela mulher. Claro que sim. Não, ele achava que não. Opa, claro que sim. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: e aí? O que diz a lei aí, ó? Moisés fala para apedrejar. E o que dizes tu? Ele falou assim: opa, tudo bem. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele não negou que eles podiam jogar a pedra. Aí você já está Não, fazendo ele um não negou a lei. Você está fazendo um sofisma. Jamais, ele não negou a lei. Ele não negou a lei de Moisés. Mas o Ele que- só trouxe ao coração mas daqueles o homens que- a verdade da lei de Mas Moisés. o que ele está dizendo? Ele está Exatamente o que dizendo o disse. seguinte: ninguém é sem pecado. É isso? Isso daí faz parte da condição humana. Isso, perfeito. Então você não pode se erigir em julgador da pessoa. A punição pode acontecer. Não, ele era contra. Opa, ele não negou a lei. Ele veio cumprir Ele não a lei. negou a lei, mas ele era contra a punição. Ele estava mostrando um caminho superior. Então, Isso, o caminho superior. Ali seria apedrejar. Qual o caminho superior? Ele olhou para a mulher e perdoou a mulher. Tá ótimo. então. Peguei adultério. Agora, se fosse assassinato. Nós não temos esse exemplo na Bíblia, mas Pois eu é. não acho que ele seria favorável a reprimir ninguém. Depende. Ele mesmo vai à morte de cruz? Como é que é? Ele mesmo vai à morte de cruz? Tudo bem. Então. E Então, é é um- o sistema. é um símbolo. Era a morte. Ele aceita. Não. Não é Exato. Que ele aceita, não é que ele aceita Ué. porque ele acha que é a vontade de Deus. Não, ele aceita exatamente Não é a porque- maneira humana Não e porque- a vontade de Deus se cumprindo. Não, A maneira humana. Não porque ele achasse que fosse certo. O cristianismo, inclusive, é baseado no horror que foi a punição de Jesus na cruz. Exato. Meu ponto não é sobre ele achar certo ou errado. Esse é o sistema do mundo. É a oração de Jesus ao Pai sobre os discípulos. Não rogo para que os tire do mundo, Tudo mas bem. para que os livre do mal. O mundo é isso aqui que a gente decide. Mas ele era contra. Veja só, vamos repetir de novo.
no mundo ideal, nem pecado existiria. Mas, Só que isso você conta até o pecado. mas a filosofia dele é toda uma filosofia ideal. Sim. Mas é uma filosofia de perdão. O que Sim. ele prega Sim. é um modelo Ideal. de como o ser humano deveria ser. Perfeito. É o humano ideal. Então, É isso aí. E ele não era repressivo, nada. Não, eu concordo com o senhor. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade, para se subsistir, ela não é feita 100% por pessoas cristãs e convertidas. Então, ela tem que ter leis mínimas e básicas para se manter, para existir e coexistir. Mas naquela época nem existia cristianismo. Não, eu estou falando a partir de Cristo. Cristo. Não. E aí, e toda a sociedade sempre vai ser assim. A filosofia do que aparece no Novo Testamento é incompatível com a sociedade que a gente vive. Não. Ela sempre vai ser incompatível. Isso é óbvio, mas por quê? Porque a sociedade não é cristã. Tudo bem. E é isso. É Mas por é isso por que as leis são necessárias. Não. Jesus nunca diria isso. Opa, como não? Eu acabei de dizer o momento máximo é exatamente quando os discípulos vão questioná-lo sobre isso. Falar, olha, estão cobrando imposto aqui da gente. Mas isso daí não significa... Os discípulos são contra aquilo. Aquilo era uma regra abusiva contra o povo. Tudo bem, mas não significa que ele fosse favorável a se conformar à sociedade. Até porque a sociedade romana que dominava o país naquela época era uma ditadura sobre os judeus ali. É. Então, ele não ia defender isso. Seja conformista com a sociedade. Uai, ele nem lutou contra. Ele queria reformar essa sociedade. A sociedade? Não, ele queria reformar o ser humano. Então, mas o ser humano é a sociedade. Não, sociedade é sociedade. O ser humano compõe. A construção da sociedade vai passar pelo humano. A sociedade Isso, é toda feita pelos seres humanos. A revolução de Cristo, ela começa no homem. É a revolução humana. Mas ele queria mudar. Mas nem todos vão mudar. Ele não era conformista. A revolução de Cristo... Ele é um pregador. Ele é uma pessoa que... A transformação dele é no homem. Ele é uma pessoa que sai ao mundo para convencer as pessoas daquilo que ele considera que é a verdade. Perfeito. Então ele quer reformar a sociedade. Sim. Lógico. Reformar o ser humano. É isso. A sociedade mas todo ser humano vai ser reformado? Ele sabe que não. Não, tudo bem. Mas e aí era o que ele queria. Vamos viver. Sim, ele não era conformista, é isso que eu estou dizendo. Não, mas a revolução dele não era bélica. A revolução dele era na alma. Na Bíblia há alguns momentos em que ele parece ser um pouco mais agressivo do que... Só teve um momento realmente que quando ele entra no templo, e ali é uma lição de um princípio. Não, tem um momento que ele fala que eu não vim trazer a paz. Sim, mas é exatamente essa guerra interna. É interna, ela é na alma, ela é o que divide. É uma questão de interpretação. Não, mas é porque ele nunca pregou isso, os discípulos nunca viveram isso depois dele, então não. Era na alma. Agora, você não é católico, não, né? Não. Eu sou cristão, mas, sei lá, que é tão confuso hoje. Mas eu sou um seguidor e discípulo de Cristo. Católico é universal, né? O catolicismo não tem essa visão que você tem. Não. Apesar de todas as coisas ruins que a Igreja Católica fez, a doutrina deles, quando eles explicam, quando eles pregam, é mais no sentido do que eu estou falando. Aí são várias interpretações. Mas o que eu estou lhe dizendo é senso também comum de teólogos reformados.